Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Sou o professor Rodolfo e estamos hoje diante dos capítulos 10 a 12 do livro do profeta Oséias. Eu te convido a orar comigo nesta manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós invocamos o teu nome nesta manhã, Senhor, para dizer que só o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, e somente por tua graça, por tua misericórdia e teu muito amor, é que nós te conhecemos, ou melhor, nos tornamos conhecidos do Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela salvação da nossa alma, pela cruz de Cristo, que se sacrificou em nosso lugar para nos dar vida e vida com abundância. Senhor nosso Deus, guarda o nosso coração de pecar, guarda o nosso coração e nos faz entender que não há mérito nosso, nem esforço nosso para conquistar qualquer coisa diante do Senhor. Somente pelo teu amor e graça é que somos conduzidos pelos teus caminhos e seremos assim um dia glorificados juntamente com Cristo. Ó Deus, abençoe a cada um dos nossos irmãos que tem lido a tua palavra conosco, acompanhado a exposição da palavra. Dá a eles força, vigor e ânimo para continuar e perseverar até o fim e, querendo o Senhor, no próximo ano começar novamente e assim crescermos, ó Deus, diante do Senhor. Crescemos em conhecer ao Senhor, em conhecer, guardar e praticar a tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Capítulo 10. O versículo 1 é meio confuso. Precisamos buscar várias traduções diferentes e observar a opinião de alguns estudiosos para procurar entender melhor. Uma explicação bastante plausível é de que Israel já foi estéril e não é mais. Acabou dando muitos frutos. Porém, quanto mais dava frutos, mais se multiplicavam o número de altares em Israel, honrando e adorando a deuses estranhos, tributando gratidão aos ídolos pelas colheitas. Conforme a terra lhes era boa, favorável, eles faziam estátuas, imagens de escultura idólatras e pagãs. Como o coração de Israel se dividiu, ele é culpado e o Senhor destruirá os seus altares e as suas estátuas. O povo de Israel confiava no seu rei terreno. Orgulhosamente desprezavam a mão de Deus e confiavam em sua própria segurança. Enquanto Israel via seu rei no meio deles, eles se consideravam seguros de qualquer mal. Quando o Senhor tirar tudo o que eles têm, inclusive o seu rei, eles passarão a reconhecer que foram enganados por Satanás e que, na realidade, o rei nada poderia fazer para ajudá-los. É isso que Oséias quis dizer quando diz que os israelitas serão obrigados a saber que não tinham um rei, porque não temiam a Deus. Mas esse arrependimento seria tarde demais, pois seria inútil. Novamente aparece o pecado do perjúrio, jurar falsamente, prometer e não cumprir. Israel fez uma aliança e não perseverou em cumprir com a sua parte do pacto com o Senhor. Esses pecados são apontados como a causa da destruição de Israel, a videira do versículo 1. O juízo brotará como erva venenosa no meio dos campos, destruindo a vide que outrora dava muitos frutos. O versículo 5 chama muito a nossa atenção. A que ponto havia chegado o povo da aliança e seus sacerdotes idólatras? Eles ficaram com medo por causa do seu bezerro, por causa do seu ídolo, e se lamentarão por causa dele, chorando, lastimando e tremendo, porque o seu ídolo está sendo destruído.
A glória do seu bezerro se foi. Que pecado terrível! O bezerro será levado para a Assíria, como presente para o rei deles. Efraim ficará confuso e Israel envergonhado, porque se aconselhou com seus ídolos. O rei deles será desfeito como espuma sobre a face da água, aquela espuma que se forma nos rios ou nos mares e muito rapidamente se desfaz. O povo confiava no rei e na sua proteção. Era necessário o Senhor o destruir para mostrar que eles confiavam em nada, achando que era muita coisa, ou que o rei e seu reino era forte, mas se esqueceram que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Pelo pecado de Israel, seus altares de Bet-Aven serão destruídos. Na época de Jeroboão, ele deve ter tentado disfarçar a adoração com o pretexto de que Deus apareceu a Jacó naquele lugar. E Deus agora tinha dado o nome daquele lugar de Betel. O próprio Deus deu o nome ao lugar. Porém, o povo de Israel perverteu o altar do Senhor e erigiu o altar a deuses estranhos e ídolos. Agora Oséias, inspirado por Deus, chamou o lugar de Bet-Aven, que significa casa de iniquidade, como se o profeta tivesse dito: Deus não habita nesse lugar, como os homens supersticiosos imaginam, porque foi corrompido por adoradores ímpios. Sempre que então os homens se afastam da palavra do Senhor, nada servirá para disfarçar seus próprios pecados, pois o Senhor não aprova nada além do que ele mesmo ordena. Portanto, os altos de Aven perecerão. Desde os dias de Gibeá, Israel pecou, e Deus aqui repreende Israel por ter estado há muito tempo envolvido em seus pecados, e não por estar sendo corrompido somente nos dias de Oséias. Israel pecou desde Gibeá, e então permaneceu em pecado, e eram iníquos como os gibeonitas, e certamente serão castigados pelo próprio Deus, que reunirá os povos para se congregar contra Israel por sua dupla transgressão. Efraim era como uma bezerra domada que gostava de pisar o trigo. Significa que Efraim fingiu alguma obediência, mas não aceitou o jugo. O bezerro ou o animal que pisava o trigo o fazia sozinho. Era menos trabalhoso do que ser ligado a um jugo. Ou seja, Efraim não era submisso a Deus. Mas agora o profeta está afirmando que o Senhor está colocando um jugo no seu belo pescoço e está ligando, acoplando Efraim ao carro de trabalho e ele vai ter que cavalgar. Judá lavra, Jacó guarda para si. Isto é, a porção restante das pessoas permanecerá em suas aflições. Castigos que também eram graves, mas era muito mais fácil e mais tolerável para Judá arar e armar entre o seu povo do que se ele tivesse que cavalgar. Judá então sofreu perdas graves e o Senhor também o castigou com aflições. Mas esse castigo foi muito menor do que o de Efraim e Israel. O versículo 12 está entre os mais conhecidos do livro do profeta Oséias. Tem um tom bonito e de bênção, mas não deixa de ser uma exortação para que os israelitas se arrependam, como se o Senhor tivesse dito que até agora havia trabalhado em vão quanto ao povo de Israel, porque eles continuaram obstinados. Deus os aconselha a semear e lavrar em justiça. No versículo 13, o profeta Oséias volta a subir o tom da repreensão, mostrando que até o momento eles tinham semeado e lavrado, ao contrário do que o Senhor acabou de dizer no versículo anterior. Lavraram com maldade e colheram fruto da mentira, porque confiavam em si próprios, nos seus carros e nos seus guerreiros, cometendo pecado contra o Senhor.
Entre o povo de Israel se levantará um grande tumulto. Suas fortalezas serão destruídas e as mães serão despedaçadas junto com seus filhos. Oséias agora se volta contra Betel por causa da sua grande malícia. É certo que a guerra não surgiu em Betel, mas foi lá que Israel corrompeu a adoração a Deus e adorando o bezerro. O profeta diz que o assírio não era, propriamente falando, o autor desse massacre, mas que devia ser imputado à corrupção que surgiu em Betel. E na destruição, nem o povo nem o rei escapariam. Capítulo 11. Deus amou a Israel quando ele era ainda criança, na verdade, antes mesmo do seu nascimento, sem mérito nenhum por parte deles, mas por graça Deus o amou. E quando estavam cativos no Egito, de lá o Senhor os chamou para livrar. Porém, quanto mais Deus os chamava, mais eles se afastavam de Deus, sacrificavam aos ídolos Baalins e idolatravam, queimando incenso e imagens de escultura. O Senhor cuidou do seu povo desde muito cedo e os curava, mas eles não entenderam o que Deus estava fazendo. O Senhor os atraiu com seu próprio amor, livrando-os do jugo da escravidão. Eles estavam aflitos e oprimidos, famintos, e Deus mesmo os alimentava. Deus assevera que eles não voltarão para o Egito, mas voltarão para a servidão. O rei da Assíria passará a ser o seu rei, e o jugo da escravidão será colocado sobre eles novamente, porque Israel se recusou a voltar-se para Deus. Suas cidades cairão à espada. Pela guerra serão despedaçados os cadeados e os portões das suas cidades, por causa dos seus próprios conselhos, por não andarem nos caminhos do Senhor, nem terem dado ouvidos à sua lei e seus mandamentos. Israel tem a tendência de se desviar de Deus. E quando eles são chamados a clamar ao Altíssimo Deus, nenhum deles faz isso. Essa é a ideia na tradução da Almeida atualizada. Na Revista e Corrigida, bem como na King James, a tradução seria: quando eles clamam ao Altíssimo, não o adoram, não o exaltam ou não confiam nele de todo o coração. Agora Deus expressa como sente, tendo que tomar essa medida tão drástica de abandonar o seu próprio povo, de entregá-los aos estrangeiros, quase que como sendo impossível fazer isso pelo seu muito amor com que amou a Israel desde criança, e revela que o seu coração está comovido e a sua compaixão está manifestada. Por causa dessa misericórdia e amor de Deus, ele profere no versículo 9: Não executarei a fúria da minha ira. Como se Deus dissesse que seria um julgamento muito pesado, embora seja justo e no mesmo peso do pecado de Israel. Ou seja, Deus está dizendo que não retribuirá a Israel segundo a recompensa que ele merecia. Não voltarei para destruir Efraim. Significa que Deus havia destruído em parte o reino de Israel. Ele diz, portanto, que a segunda derrubada que ele traria atualmente não seria capaz de destruir todo Israel ou de consumi-los totalmente. Embora Deus deva se cingir novamente para punir os pecados do povo, ainda assim ele vai se conter para que a vingança do Senhor não prossiga com a destruição total do povo. A razão está subordinada, pois eu sou Deus e não homem. Com isso, o Senhor pretendia deixar uma chama de esperança, de salvação, de que alguém se arrependesse ao ver o castigo se aproximando, algum remanescente ainda piedoso. É para esses que Oséias está se dirigindo. Eu sou Deus, ele diz, e não homem, como se dissesse que seria propício ao seu povo, pois não era tão implacável assim.
como os homens. Eles estão muito errados em julgá-lo ou medi-lo com medidas humanas. O resultado da moderação da obra de Deus se vê aqui da ira de Deus, perdão. O resultado da moderação da ira de Deus se vê aqui no versículo 10. Parte do povo andará com o Senhor. Ele rugirá como leão, e os inimigos vindo do ocidente tremerão diante dele. Os do Egito e os da Assíria tremerão de medo do Senhor, e Israel habitará seguro em suas casas. Para comentar o versículo 12, quero lembrar que a mensagem de Oséias tinha o foco no Reino do Norte, mas praticamente em cada capítulo ele faz uma breve citação a Judá, sempre apontando como um remanescente, onde a adoração e o serviço ao Senhor, embora com muitos pecados também, porém, via de regra, a adoração ainda era aquela prescrita na lei do Senhor, com exceção quando Acabe havia erguido um altar em Damasco, conforme segundo o livro de Reis, capítulo 16 e 11. Mas ainda assim a religião pura sempre prevaleceu em Jerusalém. Mas Efraim e Israel cercaram a Deus com mentira e engano. Significa que cada vez que eram pegos em um pecado, passavam para outro e outro pecado, sempre enganando e mentindo. Capítulo 12. No versículo 1, a tradução da King James parece mais correta. Efraim se alimenta de vento, e assim corre atrás do vento o dia inteiro. Quando alguém engole o vento, parece encher a boca, a garganta, o peito e todo o estômago, mas não há nada além de vento, nenhum alimento. Assim Oséias diz que Israel nutria muita confiança em seus modos astutos e lisonjeiros, mas era para se alimentar apenas do vento. Eles achavam que eram felizes por terem se associado com o Egito e a Assíria. Porém, o que faziam era multiplicar mentiras e destruição. Deus também irá tratar com Judá e também com Jacó. Irá corrigi-los conforme o seu pecado e suas obras. Jacó pegou no calcanhar de seu irmão, lutou com Deus e prevaleceu, chorou, suplicou e em Betel encontrou com o Senhor e falou com ele. Deus é o seu memorial. Agora, Deus está ordenando que Jacó se converta dos seus pecados e volte para Deus. Oséias chama novamente Israel para que se arrependa, para que ande em amor e para que espere somente em Deus, esquecendo e abandonando seus ídolos e falsos deuses. Mas Israel é um comerciante que engana, é desonesto e ama a opressão. Ficou rico, encontrou muitas riquezas, diz Efraim de si mesmo, e segue se vangloriando em seus méritos e esforços. Israel desafia para que alguém lhe mostre o seu pecado, mas Deus é o Senhor, vê tudo e sabe de tudo. Ele é Deus que tirou Israel do Egito quando era escravo. Como pode se gabar de seus méritos e esforços? Já que o povo achava que tinha ficado rico, confiando em si mesmo e seus méritos, o Senhor promete arrancá-los da terra que estão em posse e fazê-los novamente habitar em tendas, para lembrar de quando não tinham nada. E o que tinha, a sua liberdade, por graça e misericórdia de Deus é que tinham. Quem sabe, voltando ao tempo que não tinham nada, se lembrem do Senhor e do seu amor para com eles. Deus enviou mensagens e visões através dos profetas, propôs símiles, figuras de linguagem, tudo para avisar, exortar e ensinar ao seu povo. Não foi por falta de informação que caíram e pecaram, porque Deus usou de todas as maneiras possíveis para falar com eles, todas as linguagens possíveis através dos profetas, mas eles sistematicamente rejeitaram os profetas e a mensagem de Deus. Há iniquidade em Gileade? É uma pergunta irônica, pois seguiram uma adoração alienada de sua lei. Eles ainda eram tão perversos que, orgulhosamente, recusaram todas as advertências. Desde então, eles ficaram cegos em seus vícios,
Mesmo assim, eles ainda colocavam uma dúvida se realmente eram culpados diante de Deus. Certamente são culpados de falsidade, da sua adoração fraudulenta, uma adoração que era um mero disfarce, que nada valia diante de Deus. Jacó era pai de todo Israel e não tinha nobreza nenhuma. Fugiu para a Síria e aposentou o rebanho de Labão por sua mulher. Apacentou o rebanho de Labão. Em resumo, Jacó não tinha nada que pudesse ser considerado respeitável entre os homens. Com isso, o profeta pretende novamente mostrar que Israel não tem do que se gloriar. Jacó é a primeira origem do povo de Israel, e o êxodo do Egito pode ser considerado como a sua segunda origem, o seu ressurgimento, por pura graça de Deus. Mas Efraim e Israel provocaram a ira de Deus por sua arrogância e insubmissão, e ainda derramou muito sangue, pelo qual irão pagar, diz o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a nos mantermos humildes e confiantes somente nele, Deus. Porque, irmãos, a ira de Deus, Deus não suporta ver o homem arrogante, soberbo, o homem que confia na força do seu braço e faz na força do seu braço o seu Deus, o homem que confia nas suas próprias capacidades, ele é abominado por Deus, ele é considerado como maldição, maldito o homem que confia no homem. Não significa que é maldito o homem que confia em outro homem. Significa que o homem é maldito quando confia em si mesmo, quando confia na força do seu braço, quando confia na sua inteligência, nas suas habilidades, nos seus méritos. Nós não temos mérito nenhum diante do Senhor. Foi por amor, por graça e por misericórdia que Deus nos redimiu. E por mais que nós possamos chegar a qualquer lugar de destaque, a qualquer bênção material que por liberalidade de Deus ele possa nos dar, o que quer que aconteça em nossas vidas, devemos tributar toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo mérito a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque se não fosse o Senhor, aonde nós estaríamos? Diz a palavra do Senhor que nós estávamos mortos em nossos delitos e ele nos deu vida juntamente com Cristo. O Senhor nos vivificou, ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não há mérito humano na salvação, não há mérito humano nas bênçãos que Deus dá ao cristão. Portanto, irmãos, confiemos somente no Senhor nosso Deus e demos a Ele a honra, a glória e o louvor devido. Bendito seja Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos amou com muito amor, sendo nós ainda pecadores. Deus continue abençoando a sua vida e até amanhã finalizaremos os 2 últimos capítulos do livro de Oséias, permitindo assim o Senhor.